É hora de apertar a cela, estudar a Bíblia e montar na fé, porque está começando o programa mais destemido das estradas bíblicas, o Cavalgando na Palavra. Bom demais da conta, meu povo! Vocês estão prontos para uma cavalgada nas Escrituras? E hoje o trem é pesado, hein? Porque nós vamos falar de Daniel, um homem que ficou frente a frente com os leões sem nem usar uma espingarda. E para começar a conversa, é predominante entre os estudantes, entre os estudiosos, tanto judeus quanto cristãos, de que o livro de Daniel foi escrito pelo próprio Daniel em pessoa. E uma outra evidência muito forte é que na segunda metade do livro, ele está falando na primeira pessoa. E para botar mais lenha nessa fogueira, no capítulo 12 aparece um anjo mandando Daniel selar o livro. Isso é que é prova das boas. Durante um bom punhado de anos, estudiosos céticos andavam dizendo que o livro de Daniel foi escrito bem depois da época do profeta e que Daniel não tinha nada a ver com aquilo. Mas eis que arqueólogos desenterraram a história de Belsazar, um rei que todo mundo achava que era invenção de Daniel, e descobriram que o cara existiu mesmo. A verdade da Bíblia é mais dura que casco de mula. Pode duvidar, mas uma hora a poeira baixa e ela se impõe. E você sabia, cowboy e cowgirl, que o livro de Daniel, ele é bilíngue? Isso mesmo, ele foi escrito em duas línguas. Em hebraico, no capítulo 1 e o capítulo 8, e do capítulo 8 até o 12, e em aramaico, do capítulo 2 até o capítulo 7. Agora escuta aqui, que isso também é coisa muito importante. Muita gente por aí pensa que o livro de Daniel é só profecia apocalíptica do começo ao fim. Mas não é bem assim não, senhor. Esse livro carrega dois jeitos de contar as coisas, ou seja, dois gêneros literários. Na primeira metade do livro, a gente tem a narrativa palaciana, que é o relato das coisas que aconteceram com Daniel e seus camaradas enquanto eles estavam lá na corte do rei Nabucodonosor. Como enfrentar a fornalha ardente, como Daniel enfrentou a cova dos leões e tudo mais que aconteceu. Já na segunda metade do livro, aí a coisa vira a profecia apocalíptica, com visões danadas de forte sobre os tempos futuros. E se tem um momento no livro de Daniel que deixa qualquer cowboy coçando o chapéu na cabeça, é a fornalha ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados no meio do fogo. E não foi qualquer foguinho, não. E além disso, surge uma quarta pessoa no meio dessa fornalha. Os estudiosos acreditam que esse era o próprio Jesus, antes de nascer como um homem. E além disso, esse evento é chamado pelos teólogos como teofania. É, David, quem tá com Deus nunca tá sozinho, nem no fogo mais ardente. Mas você já parou para se perguntar por que Daniel não estava com os seus amigos naquele episódio da fornalha ardente? Por que ele não foi lançado na fornalha junto com eles? Será que Daniel teria se curvado diante da estátua de ouro erguida por Nabucodonosor? É claro que não, porque isso não reflete o caráter e a fidelidade que Daniel demonstrou ao longo de toda a sua vida, em episódios como, por exemplo, o da Cova dos Leões. Daniel provavelmente estava ausente por estar em alguma missão oficial do reino ou simplesmente não foi convocado para aquele evento específico naquela cidade. Mas uma coisa é certa, se Daniel estivesse lá, ele teria ficado de pé, mais firme que estaca fincada em chão duro. Porque, meu amigo, Daniel não era homem que dobra joelho para homem nenhum, e sim só para Deus. E você deve ter percebido que Daniel serviu pelo menos 4 reis estrangeiros: Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. Isso porque Daniel viveu aproximadamente 80 anos ou mais. Ele foi levado muito novo, ainda adolescente, lá para a Babilônia para servir ao rei. E além disso, lá no capítulo 10, nós vemos que ele aparece ainda já idoso, em atividade. Isso mostra que Daniel serviu a vários reinos, mas sempre se manteve muito firme na sua estrada da fé. De fato, é interessante que ao longo de toda a narrativa do livro de Daniel, a gente nunca vê Daniel pecando, se desviando ou envergonhando a fé. Isso não quer dizer que ele era um homem perfeito, mas ele perseverou até o fim. Na ficha de Daniel, nem mancha de poeira tinha. Ele era um crente de reputação blindada. Desejamos
que você, cowboy e cowgirl da NBGC, seja como Daniel, firme, sem se ajoelhar para o mundo e sendo luz, até mesmo na cova dos leões. Até a próxima cavalgada, meus irmãos e irmãs. E que a palavra de Deus nos guie mais que bússola no deserto.